Meninos, iniciei a gravação. Bom dia aos que chegaram depois. Nós vamos continuar com a nossa literatura e cinema, trabalhando com roteiro de cinema e percebendo como este roteiro pode contribuir para desenvolver a nossa interpretação e a nossa produção de texto. Nos anos anteriores, quem era aluno do Castro provavelmente trabalhou com teatro, né? Eu digo provavelmente, assim, posso afirmar, eu não trabalhava no fundamental, mas este ano eu vejo que sexto, sétimo e oitavo estão trabalhando com roteiro de teatro e o nono está trabalhando com cinema. Então vocês provavelmente nos anos anteriores trabalharam textos teatrais. E aí perceberam que o roteiro do teatro se assemelha ao roteiro do cinema, né? O roteiro, a preparação. Porque o que acontece no roteiro é que ele não basta que ele tenha a fala do personagem, ele precisa ter toda a explicação do momento desta fala, de como ela vai ser colocada, de como ela vai ser apresentada, com que tom de voz, como vai estar o personagem, qual o figurino dele, qual o cenário, em que lugar. Então tem uma série de elementos que nós chamamos de elementos extralinguísticos. O linguístico é o que está escrito ou o que é falado. Extralinguísticos são os elementos que fazem parte do contexto. E muitas vezes eles determinam a situação bem mais do que o próprio texto, o próprio linguístico. Apesar de que, assim, não é que um seja superior ao outro. A gente tem que pensar que os dois são importantes. Os dois são importantes. Vamos pensar num filme aí. Pensa em um filme que você assistiu e que você gostou muito. A fala do personagem era muito importante, a maneira como ele falava isso, mas também o cenário, o entorno, o figurino, era uma construção. Nós falamos isso na aula anterior, quando a gente falou que, inclusive, tem prêmios para isso, né? Prêmios no cinema para figurino, para cenário. Então, esses elementos são importantes, eles contribuem com a construção do texto. Tá? E aí ele se assemelha, o roteiro do cinema se assemelha ao roteiro do teatro por conta de todas essas explicações. Aqui a gente vai ter o roteiro do filme Como Fazer um Filme de Amor. E vejam aqui, né? Ele tem as explicações todas, entram letreiros, ele tem que mostrar o que está acontecendo, né? Até para o diretor seguir isso. O narrador, a fala do personagem, repara como se assemelha bem a um roteiro de teatro, tá? Todas as informações aqui. Se ele fosse pouco menos longo, dava para a gente fazer a leitura, mas eu acho que ele é um pouco longo para a gente fazer a leitura aqui. Ele mais curto funciona. Eu tenho feito com os meninos no sétimo ano as leituras de roteiro, mas aqui está um pouco longo. Tá? Então vamos à atividade ver como é que a gente pode usar isso para melhorar o nosso texto. Bom, o que eu quero com vocês aqui. Eu sempre tento mostrar para o aluno como aquele texto que às vezes ele acha assim, o que tem a ver com a minha vida? O que tem a ver com a minha vida um roteiro de cinema? Então, eu gosto sempre de trabalhar mostrando assim, você vai passar por diversos gêneros textuais, literários, na sua vida escolar. Procure encontrar em cada um aquilo que serve para você levar para a sua vida, qualquer que seja a circunstância. E a gente sempre pode levar exemplos. Eu estava trabalhando roteiro teatral com os meninos do sétimo. Eu falei, por exemplo, que hoje a procura por teatro, a procura por fazer teatro é uma procura grande, inclusive por pessoas que não pretendem
trabalhar em teatro. Outro dia eu vi uma reportagem, extensa até, sobre empresários que estavam fazendo cursos de teatro. Por quê? Eles perceberam que fazer o teatro dava a eles uma postura melhor, uma dicção melhor, e eram empresários que normalmente precisavam falar em público. Quando você fala em público, a questão da postura é muito importante, porque ela demonstra se você tem segurança ou não naquilo que você está dizendo. Então, para o empresário, isso é muito importante. Ele precisa se mostrar seguro daquilo que ele está defendendo ali. A dicção, a maneira de pronunciar as palavras, tudo isso é importante para o empresário, seja numa palestra, seja numa reunião. Então, muitos empresários estavam fazendo teatro para desenvolver isso e levar para a profissão deles. Não tem por objetivo se tornarem atores. A questão do roteiro aqui, no nosso caso, o roteiro do cinema, eu acho importante vocês usarem isso também. Usarem a favor de vocês. Pensarem que existe um elemento linguístico, que está escrito ou que é falado, e o elemento extralinguístico, que é o que está fora, mas é importante. Vou citar uns casos aqui para a gente ir associando isso, para a gente ir comparando. Quando a vida vai para o cinema ou quando o cinema vai para a vida, né? A gente tem os dois casos. Me falem uma coisa, vou contar. Vocês já ouviram falar no caso Unabomber? Escrevi aí. Alguém já ouviu falar sobre isso? Sabe o que é quem é o Unabomber? Ninguém. Então deixa eu falar quem é. O Unabomber é um serial killer americano que foi descoberto e preso por causa da linguagem dele. Ele foi descoberto por conta da escrita dele, pela maneira como ele escrevia cartas quando ele fazia algum atentado. Vamos aos fatos. O Unabomber é a investigação mais longa e mais cara do FBI. A sigla aí é o seguinte: é de universidade, o A de aérea e bomber. Por que ele recebeu esse nome? Na década de 70, nos Estados Unidos, começaram a aparecer cartas-bomba em algumas universidades e em algumas agências de empresas aéreas. Chegava o pacote, né, um envelope ou uma caixinha. Quando o destinatário abria, aquilo explodia, né, uma carta-bomba. Sempre em universidade ou em empresa aérea. E aí começaram a identificá-lo com o nome de Unabomber. Uma bomba na universidade ou uma bomba em uma empresa aérea. E aí, o serial killer colocando cartas-bomba, foram vários atentados, e o FBI começou a investigar. Década de 70 isso. Começou a investigar, nenhuma pista. Por 17 anos, o FBI não tinha nenhuma pista de quem era o Unabomber. A investigação mais longa e mais cara do FBI. Pois bem, 17 anos e nada, contrataram um cara que era do FBI já, mas especialista em comportamento. Porque o Unabomber, quando ele colocava carta-bombas, 3 pessoas morreram nesses atentados, viu? 3 pessoas morreram e diversas pessoas ficaram mutiladas.
as mãos mutiladas, porque quando abria a carta explodia na mão, as mãos ficaram mutiladas, perderam dedo, perderam mão, e 3 pessoas morreram. Aí esse especialista, assim, quando o Unabomber colocava uma bomba, ele mandava uma carta para a imprensa falando sobre o atentado. Mandava cartas. E aí, um tempo depois, já depois de anos de atentados, ele escreveu um manifesto. Um manifesto, ficou conhecido como Manifesto Unabomber. Ele escreveu um manifesto e mandou para ser publicado por um jornal. Este cara contratado pelo FBI, começou a analisar o comportamento por meio da carta. Aí vem a questão. Por que o Fabrício está falando de tudo isso aqui agora, para você perceber que quando você escreve, você se coloca no texto. Então você é personagem. A gente está falando de roteiro do cinema, mas você se torna um personagem ali e é identificado por aquilo que você escreve. Primeira identificação dele. Vocês aqui no nono ano já ouviram falar de ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas? Normalmente a professora Fernanda, da informática, costuma falar disso com vocês, de quando vocês vão escrever trabalhos, que tem que escrever sobre normas específicas. Eu sei que a Fernanda fala, eu só não tenho certeza se ela fala só a partir do médio ou no fundamental também. A ABNT, a sigla é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. A ABNT, ela define como o texto é escrito. Quando você vai fazer, por exemplo, pessoal aí que tem parente, mãe, pai, irmão fazendo TCC, para fazer o TCC, que é o trabalho de conclusão de curso numa faculdade, você precisa escrever com as normas da ABNT. Então, ele determina qual o formato da letra, qual o tamanho da letra, qual o espaço entre as linhas. Toda a formatação do texto é determinada pela ABNT. Dá um trabalho terrível, terrível. Pois bem, só que a ABNT, essas normas, elas vão mudando ao longo do tempo. Por que a ABNT? Quando o Unabomber escreveu o manifesto, até então, nesses 17 anos de investigação do FBI, o FBI defendia que era alguém sem estudo, e provavelmente era o que eles imaginavam era algum mecânico que foi demitido de alguma empresa aérea e para se vingar estava fazendo isso. Era a linha de investigação do FBI. Já colocavam um mecânico sem muito estudo, só sabia fazer bomba. Tá? Quando este cara chegou para analisar, ele pegou a carta, pegou o manifesto e falou assim, não é alguém sem estudo. Não é. Porque é uma pessoa que escreveu as cartas e escreveu os manifestos dentro dessa nomenclatura. Lá não recebe o nome de ABNT, porque a ABNT é a Associação Brasileira, ela recebe outro nome, não vou me lembrar agora. Então ele falou que essa pessoa escreveu dentro das normas. Então é alguém que conhece as normas. Não é, portanto, alguém sem escolaridade. Já identificou isso só pela formatação, gente. Sem analisar o conteúdo. Aí o primeiro ponto. Olha como a formatação do seu texto é importante. Olha como a maneira como você divide parágrafos em alinhamento do seu texto é importante. Quando for fazer o Enem, é a primeira coisa que o corretor vai olhar. A estética do seu texto. Primeira coisa. Pois bem, ele já identificou que era alguém com escolaridade. Segundo ponto, como as normas mudam. Quando uma pessoa escreve para uma norma específica, você consegue saber. E aí definiram a faixa etária dele pela norma que ele tinha usado. Olha, essa norma é uma norma antiga. Então, a faixa etária dele é maior. Vejam só. Isso já eliminou muitos suspeitos. Analisando linguisticamente, pega o texto e começa a trabalhar linguisticamente,
descobriram que ele não tinha marcas de variação linguística. Sabe essas marcas que a gente tem, assim, o nosso sotaque, as nossas expressões orais? Ele não tinha essas marcas, o texto dele não denunciava estas marcas. Então, sabiam que, por exemplo, não era alguém que vivia, por exemplo, no centro de Nova York, porque alguém que vive no centro de Nova York tem marcas linguísticas específicas. É alguém que vive isolado, porque ele não tem nenhum tipo. É como se ele usasse a gramática pura, a gramática sem nenhum tipo de interferência. Lógico que eu estou resumindo aqui muito, né? Isso foi uma investigação de tempo, mas eles perceberam o seguinte: é alguém que vive isolado. E com isso foram eliminando. É alguém com alta escolaridade, é alguém com uma determinada faixa etária, é alguém que vive isolado. Foram eliminando, eliminando, eliminando. E concentraram a investigação numa determinada região do país. Uma determinada região. E aí fizeram o seguinte: vamos publicar este manifesto dele nos jornais desta região, para ver se alguém reconhece a escrita dele. Vamos publicar nesta região. Não precisa publicar no país inteiro. Publicaram nesta região e o que aconteceu? A família dele reconheceu a escrita. A cunhada e o irmão reconheceram a escrita. E aí entregaram. Quem era ele? Um matemático, professor universitário, que tinha abandonado tudo e vivia isolado em uma cabana na floresta, uma cabana de 1 cômodo na floresta. Ou seja, todas aquelas marcas que haviam encontrado no texto dele, as marcas se comprovaram. Era alguém de alta escolaridade, um professor universitário, era alguém de uma faixa etária, acho que beirava uns 50 anos na época, e era alguém que vivia isolado. Ele morava em uma cabana no meio da mata, uma cabana que não tinha nem água encanada, nem energia elétrica. Tudo isso foi descoberto por meio da linguagem dele, por meio da escrita. Este fato deu origem à linguística forense. Identificar marcas, identificar o criminoso por meio de marcas linguísticas. Isso, os atentados dele foram na década de 70, ele foi descoberto na década de 90, foi preso, julgado, condenado e desde então ele está preso em uma solitária numa cadeia dos Estados Unidos. Desde a década de 90, preso em uma solitária. E continua escrevendo muito. As cartas dele são guardadas em uma universidade nos Estados Unidos. Pois é, me colocando aqui no privado, né? Nunca pensei que poderiam prender alguém desse jeito. Depois disso, a linguística... Esse foi o caso que deu origem à linguística forense. E depois disso, no Brasil já aconteceu isso também. Em Goiás, um estuprador foi preso, foi descoberto e preso também por conta das cartas que ele escrevia. Sabia? Foram vários casos de estupro, vários casos, e pelo mesmo, né, provocados pelo mesmo homem, e ele escrevia também cartas pro jornal. Era uma carta totalmente diferente, ele já escrevia à mão, muitos erros gramaticais, né, desvios gramaticais, e aí foram analisar também e comprovar e descobriram quem era, e ele foi julgado também pelas marcas. Então, isso tudo, o Unabomber, viu, se alguém quiser saber mais da história, tem documentário na Netflix sobre ele. Tem um seriado, uma temporada muito bom sobre ele, mostrando essas coisas. Então, vocês percebam o seguinte, olha como a linguagem não é aleatória.
Olha a importância que tem cada coisa que a gente fala, mas cada coisa que a gente não fala, né? Aquilo que a gente não fala produz muito sentido, porque foram algumas marcas de silêncio ali na carta do Nabomba que mostraram que ele não era casado, que ele vivia isolado, porque não tinha nada que fizesse referência a outro tipo de pessoa, a outra pessoa. Então, a linguagem marca muito. Se a gente vai analisar um texto teatral, um texto de cinema, olha o cuidado que um autor precisa ter para colocar a fala, colocar palavras na boca de um personagem. Ele precisa ter um cuidado muito grande, porque a linguagem vai definir o personagem dele. A linguagem vai caracterizar o personagem dele. Tanto é que, normalmente, atores, atrizes, eles fazem trabalhos com fonoaudiólogos para perder determinada característica ou ganhar determinada característica. Um exemplo muito prático que a gente tem. Reparem quando vocês assistem jornais que são nacionais, telejornais nacionais, tipo Jornal Nacional. O apresentador, qualquer que seja o apresentador, ele não tem sotaque. Eles fazem trabalho para isso. O apresentador do Jornal Nacional, ele não pode puxar o S feito um carioca, ele não pode puxar o R feito um paulista, ele não tem sotaque. E eles fazem trabalhos para isso, para perder o sotaque, para ter uma língua mais neutra possível e atingir todas as regiões do país. Ao mesmo tempo, se um autor vai fazer um personagem na novela e é um personagem de determinada região, ele faz trabalho com fonoaudiólogo para desenvolver a linguagem daquela região. Percebemos isso também, atores portugueses que vêm trabalhar no Brasil. Chegam no Brasil e fazem só que tipo de personagem? O português. O trabalho deles fica limitado. É preciso que na novela tenha um personagem português para esse ator fazer aquele personagem. Aí o que muitos atores portugueses fazem quando vêm para cá? Fazem um trabalho com fonoaudiólogo para perder o sotaque português e assim conseguir fazer qualquer tipo de papel na novela e não ficar limitado a um tipo único que vai restringir o trabalho dele. Então vejam como a linguagem vai moldando personagens, moldando as pessoas. E o cinema é interessante porque assim, o cinema é uma representação da vida, né? Os filmes representam na ficção aquilo que a gente vive, né? Então, eles precisam reproduzir, representar da melhor maneira possível. Quando estiverem assistindo filmes, analisem essas coisas, elas são pensadas, né, ao serem produzidas. Então prestem atenção também como um personagem fala, como ele se veste, certo? E vejam como a linguagem está sendo trabalhada em diversos setores e como, principalmente, cada coisa que vocês falam e coloca a marca de vocês no mundo. Já pararam para pensar isso? O quanto você se mostra com a sua linguagem? O quanto, quando você manda uma mensagem de WhatsApp, a marca que você está deixando com a linguagem que você utiliza, a palavra que você utiliza. Dubladores trabalham muito com isso. E é um trabalho, né, bem difícil. Bem difícil. O trabalho com a linguagem nestes pontos assim, de cinema, de investigação criminal, é algo muito difícil porque é detalhe. Detalhe. Né? Tudo que é dito precisa ser analisado, mas tudo que não é dito também, os silêncios dizem muita coisa. Vamos lá então. Olha só, essas histórias eu fico contando para vocês para que a gente associe
Associe o que está na apostila, associe com elementos de fora, associe com a vida, faça a gente pensar. Por mais que eu não vá escrever roteiro de cinema, mas como eu posso trazer isso para minha vida e aprender com isso, tá certo? Então, por isso que eu fico analisando e associando essas histórias todas com vocês, certo? Vocês estão vendo aí, na página 62, já podem conferir o gabarito de vocês aí, com as questões, estão com a apostila. Então, conforme o narrador, a relação entre a escolha desses elementos e o gênero do filme verdadeiro. Os filmes românticos e os intelectuais são esteticamente parecidos. Falso, né? Inicialmente, as cores dos caracteres e do fundo são mais leves e depois da intervenção do narrador tornam-se mais sóbrias. Falso. Isso tudo de acordo com o texto, viu, gente? É de acordo com o texto, com o que ele colocou lá. Há uma fórmula nos filmes de amor que envolve até mesmo a escolha dos caracteres e das cores. Verdadeiro. Cor. Cor no cinema é importantíssimo, né? A cor no cinema é a cor da roupa do personagem. Isso é importantíssimo no cinema. Tá? Não é aleatório. É construído, pensado. Cores são importantes na publicidade, no cinema, né? Então, não são aleatórios. Questão B. Mais do que relatar a história, o narrador de como fazer um filme de amor desempenha outro papel, que é mostrar ao espectador as características que as comédias românticas costumam apresentar. Comédia romântica tem muito isso, né? Tudo marcado. A gente sabe que eles vão se conhecer, vão se apaixonar, vai ter um conflito, mas no final tudo vai dar certo, né? E mesmo assim, sabendo como as coisas vão acontecer, as pessoas continuam assistindo, né? Prova de que a gente não assiste filmes só para poder se surpreender com o final. Comédia romântica, a gente normalmente sabe com aquela. Às vezes não dá muito certo, né? Porque tem umas comédias românticas que não tem final feliz, né? Já devem ter assistido algumas aí que não tiveram o tal do foram felizes para sempre. Não é? Letra C. Como o narrador aborda os lugares comuns das comédias românticas? Lugar comum. Isso é interessante para um texto, gente. O lugar comum na comédia romântica, isso a gente sabe exatamente a fórmula, o que vai acontecer. Não tem um conflito, mas vão ficar juntos no final. Mas o lugar comum no nosso texto, ele não é legal. Se você vai, por exemplo, escrever uma dissertação, quando você for fazer o Enem, ficar no lugar comum não é legal. Mostra que você só enxerga ali o padrão. Você não desenvolve coisas diferentes. Então, o lugar comum, senso comum, o padrão. De senso comum que a gente tem na comédia romântica, é isso, né? De que tudo vai dar certo no final. E muita gente não gosta de comédia romântica. Aqui nas turmas deve ter gente que adora assistir comédia romântica, mas deve ter gente que detesta assistir comédia romântica, né? E normalmente quem detesta, quem não gosta, alega a questão do senso comum, né? Do lugar comum. Sou eu que estou falando muito ou vocês estão muito calados ou as duas coisas? Vocês estão tão calados hoje. Preguiça? Estão chateados? Estão com raiva? O que houve com vocês? Vou fazer uma pergunta então. Alguém aqui lembra de ter assistido um filme, comédia romântica, que não tinha lugar comum, que aconteceu algo inesperado? Falam de vocês e eu vou falar o meu. Alguém? Acordem aí.
Duda acha que não. Como eu era antes de você, exatamente o que eu ia falar, o que eu ia citar. Nossa, Ronald, adorei isso. Passa o nome pra mim depois. É, A Culpa é das Estrelas eu não vi, mas eu acho que é também assim, né? É. Ronald, passa pra mim o nome depois, tá? Então, A Culpa é das Estrelas eu não vi. Eu comprei o livro. E aí, antes de ler o livro, eu emprestei para algum aluno da escola. E aí, nunca mais vi o livro, não lembro nem com quem está emprestado, então nem um livro. Mas o Como Eu Era Antes de Você foi o primeiro que eu pensei. Foi o primeiro que eu pensei. Pois é, porque, gente, aconteceu com vocês, se aconteceu com vocês. Eu naquela coisa, meu Deus, que fofo, né? Vai ter um final feliz. Ama um clichê? Então, eu achava, gente, até o último minuto, eu achava que, como eu era antes de você, teria outro final. Olha que pessoa iludida. Olha que pessoa iludida. Pensou que ia ser igual. Então, ai, a última cena, assim, como assim? Como assim? Eu querendo aquele lugar comum, né? Fiquei ali, chocada. Essa, Alice. Não vi o melhor de mim. Vou procurar. Não me lembro também. Esse Por Lugares Incríveis tá no meu favorito também, mas não vi ainda. Pois é. Então, olha só. Talvez vocês não, porque vocês não tem nem como comparar. Vocês são jovens, não tem como comparar os filmes de agora, esse lugar comum no filme de agora com o filme de antigamente. Mas a pessoa que quer de antigamente, eu tenho reparado assim, dá a impressão que ultimamente, mesmo as comédias românticas, elas não estão com esse senso comum. Acho que, na- assim, eu quero dizer que na época que eu era da idade de vocês, já faz tempo, tudo bem? Era mais difícil a gente encontrar estes filmes que fugiam ao lugar comum, né? Mais puxado para comédia, Esposa de Mentirinha. Então, parece que era mais difícil. Parece que hoje as pessoas os diretores estão saindo um pouquinho, mesmo que trabalham com comédia romântica, eles fogem um pouquinho. Eu discuti isso outro dia. Talvez vocês achem isso estranho, assim, mas eu vejo muito filme indiano, turco, israelense. Cara, eles são muito legais. São muito legais. Os filmes turcos são muito legais. Muito legais. E eles fogem completamente do senso comum. Completamente. Sabe? Os filmes fogem completamente do senso comum. Aí eu fiquei analisando isso também, se não é uma coisa, né? Mercado. Então, o mercado hollywoodiano vai um pouco, apesar de. Você vê que esses filmes que têm feito sucesso, né? Por Lugares Incríveis têm feito muito sucesso, tenho visto muita gente falar sobre ele. Como Eu Era Antes de Você fez muito sucesso. Os livros têm sequência, né? Já são 3 livros. Porque entra naquela categoria que a gente estava discutindo de filmes baseados em livros. E o Como Eu Era Antes de Você são 3 livros já. Então, eu tenho percebido isso, uma certa mudança nesse senso comum. Ah, eu só li 2, o terceiro eu não li, Mariana. O segundo eu não gostei muito, aí eu fiquei meio assim de ler o terceiro. Você gostou? Você gostou de todos? Ah,
Então, eu quero ler o terceiro ainda também, porque assim, dá a impressão que a gente abandonou uma pessoa, né? Assim, poxa, eu estava acompanhando a vida da pessoa e abandonei a pessoa. Eu tenho essas paranoias. Então eu quero ler o terceiro, mas o segundo eu não gostei tanto quanto o primeiro. Mas eu achei o primeiro, o filme bem parecido com o livro. É, né? Ah, tá. Ah, tá. Quem é palhaço, Eduarda? Eu? Como assim? Vou ler então o terceiro, vou procurar para ler. Aí então, meninos, olha só. Você amou? Bom, bom. Olha só, a gente está chegando aqui no finalzinho e a gente vai trabalhar com esses elementos aqui na próxima aula, ok? Então marca aqui para mim, por favor, onde a gente para. Eu gosto que vocês deixam marcado na apostila, tá? Vocês deixem marcado na apostila o momento em que a gente parou. As anteriores, elas foram discutidas porque eram normalmente pessoais. Mas vamos fazer o seguinte, anotem aí para na próxima aula eu retomar alguma coisa que vocês tenham dúvida. A gente retoma até a página 63, questões que vocês têm dúvida. Certo? Lembra disso. Deixa anotadinho aí na apostila para não esquecer, senão uma semana esquece mesmo. Meninos, muito obrigada. Obrigada pela presença de vocês. Não os vejo mais, então bom final de semana e até semana que vem. Beijos. Beijos, beijos.